valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa. Matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sim, sou eu. Meu cordial boa noite, queridos ouvintes. Como Lázaro, o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas e seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Assim está escrito em João, no capítulo 11, versículo 44. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos e na faina evolutiva. Cada vez que o espírito alcança do Mestre Divino a oportunidade de regressar à Terra, ele desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo, a sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o, deixe-o ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstruir e santificar os elos que seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 26 anos. Até hoje foram produzidas 1.380 edições. Rádio Clube do Pará, janeiro, mês de festa do Terceira Chamada aqui nesta belíssima empresa RBA,
Rádio Clube do Pará, fazendo o seu papel. Sabe por quê, querido ouvinte? Você quer viver mais um pouquinho, né? Sabemos que um dia nós vamos, mas quanto mais vida e aproveitamento tivermos numa reencarnação, é melhor, não é? Então esse grupo RBA, Rádio Clube do Pará e o Terceira Chamada, tem esse compromisso de fazer você sorrir sempre e ficar atualizado, porque a qualidade de vida depende muito daquilo que nós absorvemos de conhecimento. E o Espiritismo é a ciência que tem colaborado nesse sentido, porque é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre eles, nos identificando também cada vez mais como filhos de Deus, um projeto dele feito para a felicidade. Então fique conosco até o final desta edição, porque conhecimentos, Terceira Chamada, traz e muito bem. E vamos de curiosidades, que é um bloco aqui que nós deixamos você antenado em tudo que está acontecendo no mundo e o que já aconteceu. Mas olha essa curiosidade aí sobre a Coca-Cola. Você gosta de Coca-Cola? Tem muita gente aí que tenta copiar a Coca-Cola, mas não tem jeito. Coca-Cola é Coca-Cola. Não estou fazendo propaganda, mas nos chamaram a atenção desta curiosidade. A Coca-Cola nunca patenteou sua fórmula secreta, porque isso exigiria que divulgasse os ingredientes publicamente. Eu faço ideia, querido ouvinte, os contratos que os seus empregados fazem com a empresa. Então, olha, tu vais trabalhar aqui, mas se tu abrir o bico, tu vais pagar essa multa milionária. Quem vai abrir? Né, Nonato? Com certeza. É por aí, né? Porque a pessoa trabalha lá dentro. E aí, naturalmente, sabe, mas aí é o contrato. Contrato é contrato. Então, fica uma curiosidade até interessante para que a gente saiba como está andando o mundo. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França. O que importa, antes de tudo, é o momento presente. O que foram nossos pais não tem importância. O que vale é o que você é agora. O momento presente é o criador do seu amanhã. Vou repetir. O momento presente é o criador do seu amanhã. Sua felicidade está baseada em seus pensamentos de hoje. Somos escravos do ontem, mas somos donos do nosso amanhã. Preste muita atenção ao momento que passa, ao que você está fazendo agora, porque do seu agora depende o seu amanhã. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a ADEPA, possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Isso porque também os nossos expositores fazem visitas a algumas instituições espíritas e não espírita. E o nosso cartaz nós soltamos nas plataformas digitais. De repente, pode ter uma instituição espírita perto de você e você não está sabendo. E também você fica por dentro, porque existem expositores que cativam realmente o público. Então, quando nós colocamos os cartazes, olha, fulano de tal vai fazer uma palestra, é aqui perto. Vão lá assistir, conhecimento, aprender mais sobre espiritismo, lógico, fazendo a associação pelos acontecimentos da vida atual. O endereço eletrônico da ADEPA é esse. ADE, tudo com letra tudo com letra maiúscula, que diga, maiúscula, ADE-PA. ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Estará fazendo uma viagem ao mundo da informação, parte do movimento espírita.
E quero dizer que o Centro Espírita Bênção da Paz, na cidade de Colares, já tem atividades às quarta-feiras. Às quarta-feiras é o estudo da mediunidade, 19h30. E aos sábados, palestra pública, 19h30. O Bênção da Paz da cidade de Colares fica na rua Curuçá, sem número, bairro Centro. Também tem o Abnegados no Bem, em São Caetano de Odivelas. Travessa Benjamin Constant, sem número, bairro Centro. Atividades segunda e sexta-feira, sempre às 19h30. Cidade de Salinópolis, Pará. Centro Espírita Videira de Luz, localizada na rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Rua do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30. No sábado, atendimento fraterno às 17h. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita. E detalhe, querido ouvinte da Rádio Clube do Pará, se você perder por alguns domingos aí o programa Terceira Chamada está no YouTube, mas da ADEPA, tá? Então vá lá, você, ou até mesmo tá escutando, certo? Aí digo, não, mas eu queria ouvir mais aquelas explicações do Nonato, revelações no tempo e no espaço. Aí vai lá no YouTube e se encontra todos os programas, alguns programas, aliás, do Terceira Chamada, canal YouTube ADEPA. E tem outros programas lá também, palestras públicas. É um canal realmente de informação. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora. Clésio Tapete, a arte a serviço do bem e do belo. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. De beleza absoluta só Deus, de bondade absoluta só Deus. Tudo mais tem uma relativa beleza, buscando o bem na harmonia do Criador. E de pregai, diz o nosso Mestre Jesus, e de pregai com a arte e com vossa luz, e de pregai com vosso amor. E de pregai, diz o nosso Mestre Jesus, e de pregai com beleza, graça e luz, e de pregai com vosso amor. A arte deve ser o belo criando o bem, a arte a serviço do belo e do bem. A arte deve ser o belo criando o bem, a arte a serviço do belo e do bem. Cada um tem a sua própria beleza, cada um tem um dom, uma missão. Vamos em busca da perfeição, da pureza, multiplicar os talentos que temos nas mãos. E de pregai, diz o nosso Mestre Jesus, e de pregai com a arte e com vossa luz, e de pregai com vosso amor. E
Ide pregai, diz o nosso Mestre Jesus. Ide pregai com beleza, graça e luz. Ide pregai com vosso amor. A arte deve ser o belo, criando o bem. A arte a serviço do belo e do bem. A arte deve ser o belo, criando o bem. A arte a serviço do belo e do bem. E vamos a mais uma curiosidade animal, mundo animal. Aliás, você é rancoroso? Você, querido ouvinte, é rancoroso? Como nós somos espíritas, ou como nós somos espírito, dentro das nossas nascentes, nós passeamos pelo reino animal. Por isso que nós gostamos dos animais, das plantas, porque nós tivemos um estágio lá. E você sabe... Eu achei interessante essa curiosidade, porque vai ver que alguém já foi um corvo em reencarnações passadas. Olha essa aí, Nonato. Eu também estou achando graça de ver essa curiosidade. Né? Estudo revela que os corvos são extremamente rancorosos e podem perseguir pessoas para se vingar por até 17 anos. Pois é, Douglas, mas tem um tempo limitado, né? Digamos assim, por este próprio animal, digamos assim, chama animal, né? No bom sentido. Pois é, mas nós, enquanto espírito, ainda nos demoramos, às vezes, séculos diante dessa situação. E quem sabe, Douglas, talvez, advérbio de dúvida, tá? Se dentro dessas circunstâncias, aquelas vidas daquelas pessoas que foram envenenadas não teria acontecido, porque 17 anos não é os 20 anos que foi o que está o caso em questão, né? Então vamos aprender que tudo é evolução. E foi muito bem lembrado, Nonato. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Papai do céu não quer que você fique com raivinha das pessoas. É aquele famoso ditado de mal à morte. Não. E não é bom sentir raiva. Não é bom que você trava a sua evolução. Trava. A própria natureza determinou aos corvos 17 anos. Certo? E tem corvos, eu te garanto que menos eles... deixa pra lá, é humano, eu não vou perseguir mais. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino, com ele, Nonato França. Tudo tem sua hora própria. O próprio céu tem horário para as trevas e para a luz. Aprenda com a natureza. Se em certas horas precisamos receber, não se esqueça de que noutras horas, temos obrigação de dar. Ajude, pois, mas sem querer substituir-se a quem você ajuda. Cada um precisa caminhar com seus próprios pés para aprender a viver. Saiba distinguir o momento oportuno de dar e de receber. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, pesquisa, comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online 8 de janeiro de 2025. Pastora critica casamento de Hulk e sobrinha da ex-esposa. Autor, Diário Online, fonte extra. A pastora Sara Seva utilizou seu canal no YouTube para criticar o casamento do jogador Hulk, Paraíba, com Camila Ângelo, sobrinha da ex-esposa do atleta. A cerimônia ocorreu na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande, Paraíba. Sem mencionar nomes diretamente,
Sara comentou sobre o caso, afirmando que o relacionamento teria começado com uma traição e questionando a realização do casamento em uma igreja. Durante sua fala, a pastora abordou as implicações espirituais de um casamento construído, segundo ela, sob circunstâncias problemáticas. Quando uma família é destruída para que outra seja construída, há consequências graves, inclusive espirituais, afirmou Sara, destacando que, na sua visão, o evento não deveria ter sido legitimado por um sacerdote. A pastora também questionou a conduta de líderes religiosos que permitiram a cerimônia. Será que eles acham que Deus estaria em uma cerimônia como essa? Deus não participaria de algo assim, declarou, sugerindo que o casamento poderia ter sido realizado por interesses financeiros. Sara enfatizou que, para um casamento ser válido aos olhos de Deus, é necessário arrependimento por parte do casal. Sem arrependimento, não há bênção divina. Casar-se em pecado é zombar do altar de Deus. As consequências virão, afirmou. A pastora concluiu reiterando que, na ausência de arrependimento genuíno, o casamento não teria o respaldo espiritual. Olha, Nonato França, ano passado, aqui no programa Terceira Chamada, nós também trouxemos algumas falas de pastores aí, líderes religiosos, se dizendo realmente emissários de Deus. E é aí que mora o perigo, né? Quem somos nós para dizer, isso é Jesus, para colocar uma medida para cima e para baixo, sendo que só Deus aí permite. Na nossa linguagem tupi-guarani, aí eu me lembrei do Paulinho Montalvão, vamos falar no tupi-guarani. Aí tem um pouquinho de inveja, não condenando a pastora, mas que dá para entender, tem um pouquinho de inveja, é uma série de situações íntimas. Mas, fazendo uma reflexão também, Nonato, o amor, ele quebra tradições humanas. Aí eu me lembrei, quando eu estava lendo a reportagem, sobre a grande obra de Shakespeare, Romeu e Julieta. Então, quem somos nós para colocar uma medida para cima e para baixo? Mas, Nonato, o que você achou dessa matéria? Eu trouxe, até mesmo porque eu sei que existe líderes religiosos que nos escutam e também sei que existe pessoas passando por dramas de consciência. Vamos dar um pouquinho de organização nessa coisa? Douglas, a gente também, digamos assim, dentro dos nossos comentários, não queremos aqui fazer nenhum tipo de julgamento. O que você colocou faz sentido, não é? Por quê? Porque a pastora, não é? Ela está ali tentando fazer digamos assim, uma defesa, proselitismo em relação ao cerimonial, que é a questão exterior do casamento. Não é? E aí ela questiona Deus se está ali, que não está ali, segundo a versão dela de fé, não é? Fazendo aquilo e consequências espirituais. Nós sabemos que toda a causa tem um efeito, e como espírita a gente sabe disso. Agora, ela só esqueceu de um detalhe também, tá certo? O de aprender a perdoar e esperar pela justiça divina, que para nós espírita ela não é condenação, é justiça misericordiosa. A gente respeita o ponto de vista, a fé, a condição dela de mulher, tá certo também, mas perdeu assim uma grande oportunidade de dar uma lição de amor, como você colocou, de tolerância, tá certo? E que possibilite a estes que ela condena de realmente se arrepender, tá certo? Não no sentido de porque destruiu a família, mas se arrepender para que possa no futuro, ou agora até mesmo no presente, dar um outro sentido às suas vidas e até em consequência daqueles a quem eles ou fizeram ou estão fazendo mal. Nonato, você falando, sabe que eu me lembrei? Idade Média, quando tinha aquelas perseguições religiosas, a Santa Inquisição. Santa Inquisição não perdoava. E olha só, depois de relatos desses espíritos que usavam de má fé, tiveram reencarnações bastante dolorosas. Então não vamos voltar a ter esse comportamento aí da Idade Média, já passou.
E Já passou, só né, para né? fechar, Douglas, casamento, no sentido, digamos, espiritual, como diz a Bíblia, o que Deus une, o homem não separa, não tem nada a ver com a exteriorização dos ritualismos, que realmente tem seus interesses, tá certo? Incomuns ou próprio, ou no sentido pessoal, de qualquer coisa, mas divino, realmente. Mas não é pelo fato de ter somente na questão da ritualização do casamento ser uma, digamos assim, um testemunho de que ali Deus está abençoando. Olha, gente, você que tem a sua fé, o nosso programa muita gente escuta, evangélicos, espíritas, católicos, umbandistas, você pode ter a fé que for, mas se está dando uma dor de cotovelo, não embarque nessas vibrações, deixe a cargo de Deus, recordando Jesus, só o Pai coloca uma medida para cima e para baixo e siga à frente, mas nada de ficar com dor de cotovelo e ficar acusando situações se nós não sabemos a intimidade realmente do casal. E vamos de curiosidades. É isso aí. Vai chegar no Brasil? Vai chegar, pode ter certeza. Mas quando chegar, é porque nós já estamos disciplinados em alguma coisa. Se os Emirados Árabes conseguiu, é porque as pessoas fazem valer quando estão trabalhando. Olha essa. Nos Emirados Árabes Emirados Árabes se torna o primeiro país do mundo a aumentar o final de semana para sexta, sábado e domingo. É porque lá não tem a malandragem. Aqui estão querendo diminuir, Douglas. Pois é, mas porque lá o pessoal trabalha, então eles reconheceram, olha, o pessoal está produzindo, então por que não 3? Tá? Mas aí vai chegar no Brasil. Pode dizer que vai chegar no Brasil. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Não se irrite contra aqueles que o caluniam. São benfeitores seus. Olha que interessante. Que eles estão sempre chamando a atenção para os seus erros, reais ou possíveis. Siga à frente. A dor é o adubo que faz crescer em nós a produção evolutiva. O arado que rasga o seio da terra é que permite a colheita abundante. E as lágrimas fertilizam nossos corações, tornando possível um progresso maior. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos a saber. A primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 806. É lei da natureza a desigualdade das condições? E eis a resposta dos imortais. Não, é obra do homem e não de Deus. Mas vem a seguinte questão também, 806A. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga?
desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue ou mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende da posição social. Nonato França, quando a gente fala sobre igualdade de direitos, igualdade de riqueza, tudo igualdade, a gente acha que um dia o universo vai ser uno. Só que, veja bem, essa questão ela é analisada em um determinado ponto do Livro dos Espíritos. Realidade essa verdadeira. No universo não existirá um dia que todos serão iguais. Sabe por quê, meu querido ouvinte? Deus cria sempre. O que pode existir são coletivos de espíritos que são afinizados e que estão caminhando junto. E esse coletivo, um dia, eles serão perfeitos. Um dia. Quando eles trabalharem todos esses sentimentos, o orgulho e o egoísmo. Então, tem gente, Nonato, inclusive espíritas, que diz, não, um dia nós seremos iguais. Não, calma lá. É dentro de um grupo. Mas dentro de um coletivo universal, Deus cria sempre. Então, sempre terá alguém para a gente ensinar e sempre terá alguém para nos ensinar até que cheguemos à perfeição. É bom que a gente deixe isso claro para o nosso ouvinte, né? Porque tem gente que está brigando aí, sabe, por ideologias, sem conhecimentos, sem fundamentos, né, Donato? É verdade, confunde muito a nossa cabecinha, não é? E o que eu achei interessante é que quando o Kardec perguntou aqui, ele perguntou desigualdade de condições sociais. Agora tem um detalhe, Douglas, que passam tanto quanto despercebido dentro dessas respostas. Deus usa essa desigualdade social para dar ensinamentos a nós, não é? Sim. É tanto que a reencarnação tem esse sentido, não é? Uma hora dentro das condições sociais, digamos assim, privilegiada, que chamam outros, e no outro, às vezes, nas condições das carências, para que a gente aprenda. Mas olha como diz lá na frente, na questão da desigualdade de merecimento. Então corta qualquer ideia, digamos, de aspecto político, social, nesse sentido, não é? E é o que enfatiza a doutrina espírita, é o merecimento. Mas aquele merecimento em que a pessoa, por si só, queira ter esse merecimento, e não auxiliado por questões outras de ideologia política social. Então, é muito interessante, porque a doutrina espírita nos coloca. E como você colocou aí, não é mesmo? Filhos de Deus todos nós somos, vírgula, porém está na pergunta lá, que eu não me lembro o número, tá certo? Mas filhos de Deus todos nós somos, mas cada um está no seu devido momento, está no seu devido lugar, então, conforme esse merecimento, não é mesmo? E é interessante que em Provérbios, Salomão foi feliz nos colocando como filho de Deus. E como nós falamos no início, Deus cria sempre. E ele diz assim mesmo, Provérbio 22:2, o rico e o pobre têm isto em comum, o Senhor é criador de ambos. Tá vendo aí? E aí, pra que eu vou brigar com o meu próximo? Sim. Falar de justiça, de injustiça, se Deus ama incondicionalmente. O que nós precisamos é entender, para você entender, querido ouvinte, para você entender algumas leis de Deus, no quesito evolução, no quesito, tá errado isso, tá errado aquilo, o que me ajudou foi esse conhecimento. Deus cria sempre. Então sempre terão pessoas necessitadas da nossa ajuda e sempre terão pessoas que irão me ajudar, porque Deus cria sempre. Um dia, dentro dessa coletividade que nós estamos, todos nós seremos perfeitos e nós iremos ajudar tantos outros irmãos que Deus vai criando sempre, tá? Então vamos buscar entender, nada de ficar brigando, né, Leonardo? Porque o pessoal tem uma mania de ficar brigando. E começa a politizar as coisas nesse sentido, não é? E não vê que a questão é espiritual, não é? Que é a questão que se eterniza, que são as conquistas, e quando a gente adquire essas conquistas, jamais perde. Tem todas essas situações.
Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, Canção da Alegria, Grupo Acorde. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não fere a Jesus nem ofende a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. Esse incrível amor. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Esse incrível amor. Dizem que é este arroubo que faz o coração disparar, o sangue fluir ao rosto, as pernas tremerem ante a visão do ser amado. Afirmam que amar é abraçar forte, e abraçados, assistirem o sol se aconchegar no poente, para adormecer até ser despertado pela manhã. Falam que o amor é este sentimento que emula o ser a escrever poemas, a declamar sonetos e compor serenatas. Sim, tudo isto são expressões do amor de um ser para o outro. Mãos que se entrelaçam, corpos que se aproximam, que se movimentam ao som da música que os embala. Abraços, beijos. Mas o amor verdadeiro é quando tudo isso persiste após anos de convivência. Amar é sentir prazer de estar com o outro, ouvi-lo, acalentá-lo. Nos dias tristes, o amor é a nota melódica que cantarola a esperança em ouvidos atentos. É fazer uma declaração de amor cantando versos, depois que as rugas fizeram arabescos na face e os cabelos se tingiram de neve e prata ao toque dos delicados dedos do tempo. Amar é, depois de filhos crescidos, netos à vista, dançar à luz do luar no jardim da casa, na varanda do apartamento, observados por um céu de estrelas. Amar é surpreender o outro com uma flor, um mimo em data qualquer. É sair para tomar um suco, um só, no mesmo copo, com 2 canudinhos,
só para poder encostar o nariz um no outro e os olhos sorrirem. É repartir a pizza para dividir as calorias. É tantas coisas pequenas, grandes, imensas. É dizer: deixe que eu faço, você está tão cansada. É buscar as crianças, banhá-las, dar-lhes o lanche e quando ele chegar estar pronta para convidar. Vamos jantar só nós dois em algum lugar? É descobrir o que pode fazer o outro mais feliz. É preocupar-se com ele. É comentar o novo penteado, elogiar a roupa nova. É segurar a mão no hospital enquanto o ser amado convalesce. É falar de esperança, acenando melhores dias quando as sombras do desalento comparecem no céu familiar. Amar é ter tempo para assistir juntos um filme, comentar depois e assistir outra vez para reviver as emoções positivas da primeira vez. É lembrar do dia do aniversário. É surpreender. Enfim, o amor verdadeiro é aquele que solidifica nos anos, amadurece no tempo e se perpetua pela vida fora. Pense nisso. E se pergunte se você ama de verdade. Pense quando foi a última vez que fez uma declaração de amor, fez um elogio, deu um presente. Quando foi a última vez que saiu para jantar, para dançar, para passear? Quando foi a última vez que saíram de mãos dadas, que assistiram a um show de cabeças coladas uma à outra? Pense. E se descobrir que faz muito tempo, surpreenda seu amor ainda hoje. Convide, invente, mostre que em seu coração o sentimento sublime ainda vige, forte, rijo, maravilhosamente presente. Mas faça isso hoje. Não estanque o gesto, nem perca a chance. O amanhã poderá ser um momento que não chegue. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Como todos nós somos filhos de Deus, e foi lembrado lá em Revelações no Tempo e no Espaço, Provérbios 22, 2, o rico e o pobre têm o mesmo olhar de Deus, somos filhos de Deus. Então é nesse momento também que um vai ajudar o outro. Você está bem? Está a 1.500 km por hora? Vamos ajudar aqueles que estão doentes, porque você orando, sai a energia de você. Benfeitores de plantão, espíritos luminares, vão pegar essa energia de você e doar para quem precisa. Às vezes um familiar próximo, distante, mas é tão bom quando nós compartilhamos. A neurociência já bateu o martelo. O nosso corpo de carne, um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que consegue manobrar, gerar, manipular tudo isso? Somos nós, almas imortais. Somos co-criadores da criação. Vamos fazer o nosso papel. E como nós sabemos que tudo é onda eletromagnética, isso se expande. Basta a vontade. Assim nos diz o conhecimento da neuroplasticidade. Agora você também está triste? Ficou chateado com alguma coisa? Não seja que nem um corvo, lá na curiosidade. Não fique magoado por muitos anos. São aprendizagens dentro da linha da evolução. Vamos extrair o que o momento nos pede. Aprendeu? Então apaga tudo, elimina, para não ficar doente do cérebro. Então nós somos o quê? Espíritos em processos de evolução, que às vezes caímos, mas às vezes estamos de pé. E quando nós estamos de pé, alimentar o que está dando certo. Jesus Cristo sinalizou tantas coisas. Deus não abandona os seus filhos, não abandona. Deus não julga, Ele ama. E Ele diz, tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que cada um está inserido e orar. Mas olha só quem está participando também conosco deste momento da oração.
Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes. Minha mãe Celestina Lopes. Benedito Braga e Maria Zilda Braga. Gesiel Lima e família. Pedro Paulo Costa. A família Matias. José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago. Todos no bairro da Sacramenta. Também no bairro da Sacramento, o Góis e a Léo. João Renato no conjunto Marex. Serginaldo e Clarice Vanderlei. Rômulo Leal no conjunto Maguari. No Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio, o MC Careca. Oi, Osvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara. Adeus e seu filho Hélio no Guamá. Floriano Souza dos Santos. Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa. Elade Maria José da cidade Nova 7. Narcisa Fernandes da cidade Nova 2. Wilson Oliveira e família na Guanabara. Francisco Salles e Gilda Salles. Fábio Ferreira, Rosane Campos e ele, o Miguel Ferreira. Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice. Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco. Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curioltinga. Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira. Laércio Vera e Maria Lúcia Vera. Bené da Gaita. Silva no conjunto Beija-Flor e Marituba. Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidice e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru, Amazonas. E aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz. Aliás, eu que vou fazer essa prece muito especial para você, querido ouvinte. Hoje eu me vi inspirado. Então vamos orar. Alma irmã, deixa que o teu coração voe além do horizonte nas asas da prece que sobe da terra aos céus. Sob os raios reconstituintes da oração, invoca a compaixão da lei inextinguível, força motriz do universo, Deus. Pois a sua misericórdia é como orvalho de esperança, caindo dos céus à terra em nossa noite moral, na condição de terapia divina. Reflete ao ver a sombra dos teus sofrimentos, na glória e na luz do supremo princípio de tudo, Deus. O remédio absoluto para todos os males que atormentam a nossa alma. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis do infinito, Pai de todos os aflitos deste mundo de escassez. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra nos céus com toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dai-nos o pão no caminho feitos na luz do carinho do mundo espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os nossos débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amarmos os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradabilíssima de Nonato França. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará,
Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última No Limite do Tempo com ele, Nonato França. Troque suas folhas, mas não perca suas raízes. Mude sua opinião, mas não perca seus princípios. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade, CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.